comigo, eu sou o Mestre Bitenco e hoje a gente está streamando o episódio 2 de Máscara, um cenário e um sistema da casa, né, do Crítico X2, e essas lives servem como playtest desse sistema e desse cenário, obviamente. Beleza? Todo mundo de acordo? Todo mundo certo? Vamos começar esse jogo? A viagem foi chateada por Fu e depois contornada pela teimosia e agressividade de Trustum. Mas foi a calmaria de Zanti que levou eles para de fora da entrada do formigueiro e levaram mais uma vez vocês às estradas. Mas não antes das rochas e da tempestade serem uma só transformadas num desafio para vocês. E essa cena começa hoje com os 3 personagens subindo aquelas montanhas e vendo na sua direção uma avalanche, mas uma avalanche de pedras. Pequenas, grandes, rochedos começam a escorrer pela lama que se forma na parte de cima e vão descendo na direção de vocês. Tudo será lambido pela força grosseira dessas rochas. Mas antes que vocês possam fazer alguma coisa, a gente transporta toda essa cena para um dia atrás. Ali, cercado por vales por todos os lados, algumas cabanas perdidas entre as árvores podem ser vistas de cima. Transitando entre esses espaços, vêm diversas formas de apori, seres de pés cascudos e chifres na cabeça, mas bípedes para todas as formas. Ali variando de tamanhos menores a maiores, mesclados, de cores únicas, listrados, mais gordos, mais magros, como todas as espécies apresentam. Muitos aporis atravessam de um lado para outro. Sair de uma taverna para chegar até a sua casa, para muitos seria quase um dia inteiro de caminhada, enquanto para os aporis parece apenas um passeio no campo. Do vento, batendo nos sinos pendurados nas varandas, Abu está em mais um momento de treinamento junto aos outros monges. Abu é um apori com seus pequenos chifres, né? Ao contrário da grande maioria dos aporis que ostentam, né, chifres maiores ou curvilíneos ou laterais, os deles são pequenos. Por conta de proteger outras criaturas e até o próprio templo, né, uma vez que ele se tornou um praticante da arte aí do templo muito eficiente, volta e meia ele tem que proteger os menos treinados aí de ataques externos ou de diferentes causas naturais, e ele carrega em si algumas cicatrizes. Ele as ostenta com orgulho porque mostram não que ele saiu vitorioso de batalha, mas que ele conseguiu proteger os menos afortunados. Os sinos, estrategicamente posicionados, apesar de costumeiramente balançar e fazer o seu som característico e até aconchegante aos ouvidos de todos do mosteiro, hoje o vento soa pesado e após um último movimento de um kata, de um estilo de combate próprio e único do próprio apori, que todos param e todos sentem essa ventania vindo. À frente de vocês, o que lidera esse treinamento, está uma espécie de touro, um apori de aparências mais pesadas e chifres mais encorpados, e até um corparel que parece mais um tronco de árvore, também para. E faz um gemidozinho, como se tentasse responder aos ventos. Ele então levanta a mão e cancela o treino logo em seguida. E sem que ninguém fale,
e ninguém esboce uma reação que possa indicar o que aconteceu, todos ali, todos os monges, começam a sair em grupos divididos para cada um por um lado. Uns pretendem ir em direção às cachoeiras e se banhar perante o último exercício, enquanto os outros ainda precisam terminar a parte do treino. Abu ainda está ali, olhando e vendo essas pessoas saindo. E do outro lado, vai se abrindo no meio da multidão, ficando também sozinho, o líder de vocês. Ele é o Corval. Abu se aproxima um pouco do líder, né? Sendo aí talvez um praticante um pouco mais experiente que os outros, ele tem um pouco menos de receio de falar com o líder. Corval, interrompeu o treino por conta dos estrangeiros? Sabemos que teremos visitas daqui a 1 ou 2 dias, mas não. Achei que a vinda deles para cá seria só mais uma costumeira, mas os ventos me avisam diferente. Então, você acha que eles podem querer atacar o templo? Não sei. Vou precisar ir falar com o mestre. E nisso que ele diz essas palavras, rapidamente a cena, né, e a própria visão de Abu vai passando saindo do rosto de Corval e vai indo por uma trilhazinha de pedra bem colocada, que depois vai se tornando uma escada sinuosa, onde apenas cordas e pequenos pedaços de pedra, né, onde essas cordas são amarradas, vão subindo da montanha. Onde seria a localidade do mestre, do ancião. Ele olha para você e avisa os outros: irei encontrar com o mestre. Tudo bem. Abu sai calmamente e vai avisar os outros. Tudo acontece da mesma forma, calma e rotineira. Todos os monges, né, todos os participantes dali, fazem os seus hábitos diários. E quando chega a noite, após a refeição marcada no crepúsculo certinho, Abu já está nos seus aposentos e escuta, do lado de fora da janela fechada, a tempestade ficando mais forte. Abu fica apreensivo e resolve sair dos seus aposentos, procurando observar o pátio. Abu não chega a sair da proteção que ele tem, mas ele fica de prontidão caso alguém apareça ao horizonte ou algo do gênero, necessitando ajuda. Faça um teste de percepção. Percepção. Olha, eu tenho mais um. Fazendo um parênteses rápido. Mas Maestra é um jogo onde você faz a sua ação e através da sua narrativa você descreve ela baseado em uma margem. O acerto ou a falha ainda é uma consequência dada pelo seu oponente. No caso do mestre, do maestro, utilizando uma ação de um PDM, são vocês que fazem a consequência e definem depois se acertaram ou não, baseado em números. E o inverso também é verdadeiro. Vocês fazem a ação, não necessariamente decidem se acertam ou se falham. Apenas por uma questão de semântica, vamos tentar falar a ação e margem de tanto. Abu força sua vista tentando enxergar alguma coisa que possa chamar a atenção dele ao fundo, sem conseguir identificar exatamente o que é, tendo em vista que a sua margem foi 0. Você escuta alguns piares que para você parece apenas o som passando por alguns buracos esquisitos. Mas no meio daquela tempestade, no meio daquela ventania misturada às águas da chuva, pouco se pode ver.
Você ainda fica limitado à cobertura dos telhados, das proteções das paredes, o que limita um pouco o seu alcance. A noite transcorre perigosa, e principalmente para outros aventureiros. Fu, Trustum e Zantir estão do outro lado dessa montanha, a calengas de distância ainda de chegar no mosteiro, e estão vendo uma avalanche de pedras soltas e rochosas indo na direção de vocês. Então vamos começar os trabalhos direitinho, né? Como é um momento de vida ou morte, eu uso adaptável para ganhar vantagem. Quase que foi uma falha crítica. Eu analiso com 6 de margem. Zantir olha para aquelas pedras vinhas e com o seu intelecto afiado, sua mente perspicaz, vai procurando em volta qualquer coisa que possa lhes salvar. Existe uma nova passagem de formiglutos mais acima, conforme vocês já andaram, mas também existe uma árvore solitária e distante que parece que já aguentou bastante tempo ali e possivelmente aguentará mais um tranco daquelas rochas. Eu já estava segurando o Fu, né, por conta da ventania. Trustum, venha comigo, rápido! E vou na direção da árvore. Zantir toma a dianteira e puxa vocês para um lado que vocês pouco percebem. Na verdade, eu já estava energizando um raio de energia. Porém, as lamas e pedras que escorrem já primeiramente, antes das maiores que estão mais acima, vocês são obrigados a fazer um teste de mobilidade. Ó, eu já tirei um de drama aqui que eu vou rolar com vantagem. Zantir corre essa primeira rodada, segurando o Fu, e só quase ao final dela, que vai olhando para trás de relance e vê Trustum catando cavaco, caindo no chão e tentando se levantar. Segunda rodada. Sigo ele, na verdade, não sei nem pra onde ele tá indo. Certo, marcha. Quase drama gasta. Agora minha margem foi -1. Muito bom. No momento que Zantir olha para trás e ameaça voltar ou seguir, é o suficiente para que o terreno umedecido também leve o guerreiro oriental para o chão. Trustum, na cena mais trapalhona possível, tenta se levantar, mas escorrega e acaba permanecendo no mesmo lugar. Longe, vocês ainda veem as pedras chegando, e cada vez mais próximas. Vocês têm quase a certeza que serão consumidos e levados por ela. Terceira rodada. Fu, você cai no chão do colo de Zantir. E precisa, nessa rodada, fazer um teste de mobilidade também. Passei por 8. Vambora, tá caindo. O Fu dá tipo que a cambalhota levanta correndo e vai gritando: vambora, tá caindo, tá desmoronando. Eu revolo, uso o expediente, né? E revolo a fogo. Margem de 1. Eu vou tentar. Eu vou gastar drama de novo. Que isso, hein? Margem de 3. O Fu corre na frente de vocês e chega logo atrás da árvore, ao ponto de ver vocês ainda correndo. O Trustum, no finalzinho, acaba passando o Zantir e se igualando a ele no último segundo. Com um sucesso de cada lado, vocês chegam atrás da árvore. O suficiente para escutar aquele porradão de uma pedra batendo nela e ela se envergando, como se fosse cair em cima de vocês.
No entanto, Segura ela. ela se mantém. E as outras pedras que estão ali começam a descer e levar tudo na direção para baixo. Alguns segundos depois que as pedras terminam de rolar e vocês vão escutando umas últimas ainda, tardias e retardatárias, caindo, que vocês vão começando a se acalmar. Porém, a noite e a tempestade ainda é um problema. E vocês estão nesse momento ensopados. Quem foi que derrubou essas pedras? Chuva, ué. Chuva. Você se machucou? Vocês que Alguém caíram aí, está vocês se tentando nos ferir, machucaram? tenho certeza. Os buracos que esses formigudos fazem acabam fragilizando o solo. E isso ocorre em tempestades. Sim. Nas minhas terras anãs não haviam isso. Todas as pedras são mágicas. Mas precisamos sair daqui. Está chovendo muito ainda. Podemos pegar alguma doença. Ainda mais assim, cheio de lama. Essa árvore faz uma boa proteção para nós. Eu acho que podemos esperar a tempestade passar para seguirmos. Eu paro, olho para cima e vejo se está pingando em mim. Tá, a árvore não serve de proteção, é chuva lateral, ventos fortes. Mas ficaremos aqui sendo alvejados pela tempestade? Nós podemos nos segurar na árvore. Melhor do que sair andando por esta montanha e Você arriscar acha cair. que o vento conseguiria me tirar do lugar? Dou 2 pisadas no chão. Os personagens de vocês estão um pouco mais tensos. A noite vai passando, vocês se acostumam com parte da tempestade através de uma aproximação com o próprio corpo, mas não é nada que permita a vocês se acalmarem, dormirem, descansarem. Apenas depois de passar quase um ciclo que a tempestade começa a diminuir. Apenas Hanara, a lua azul, vai aparecendo tímida por entre as nuvens escuras. E pela sua distância, você já percebe que devem ser já pela manhã, quase chegando no alvorecer. Acho que já podemos ir. A chuva esfriou. Preciso comer algo, tomar um banho e eu estou com uma sensação horrível de seco com molhado. Eu já me adianto assim, olhando mais ou menos o caminho, e digo, venham comigo. Fiquei meio receoso agora que ele deu uma tropicada comigo no colo. Agora eu tô confiando mais nas minhas pernas. Vocês voltam a subir pela trilha e voltam a subir as montanhas. Ao longe, ao horizonte, vai ficando a lua fazendo as transições de ciclo, enquanto vocês ainda vão subir sobre a chuva. Do outro lado, Abu dorme e acorda pelos primeiros raiar de sol. Um céu nublado e acinzentado marca essa manhã. Acho que a tempestade ainda não passou totalmente. Vou verificar os arredores e ver se houve algum estrago nos campos do templo. Assim que você vai saindo, já pelos portões do seu quarto e olhando os corredores, uma parte no teto mostra um pequeno buraco. Um telhado provavelmente voou com a ventania. E essa verdade se multiplica conforme você vai saindo pelas estruturas. Pedaços de muro, entre pedras colocadas, desabadas, partes de casas, de telhado. Porém, uma visão acaba chamando a sua atenção. Você vai acompanhando, para além dos portões, uma aglomeração de monges olhando para cima. Todos eles olham na direção de onde ficaria a casa do mestre. E lá não conseguem encontrar mais os telhados. A Abu olha, tentando conter ali o nervosismo, chega perto e levanta sua voz.
Irmãos, alguém já foi averiguar o que aconteceu com a casa do mestre? Alguns olham para trás, outros olham para cima. E um garoto mais jovem, um garoto má, não, a gente está aqui discutindo se devemos ou não ir até a casa do mestre. Afinal, é o mestre, né? O mestre e o professor, eles devem estar bem. Falam que eles conseguem derrubar montanhas. Irmãos, há hora para ponderar e hora para agir. Fiquem aqui, reconstruam o templo. Eu já volto. O caminho marcado pelas pedras, né, e acompanhado das cordas facilita essa transição, mesmo nessa manhã úmida. E você logo se coloca a subir em direção à casa do mestre. Do outro lado, vocês vão chegando próximo a uma pequena elevação que marca uma transição de subida e descida. Não é o pico dessa montanha e muito menos o pico desse vale, mas é uma transição para passar pelas primeiras cadeias e passar pelos interiores dessas montanhas. Você sabe para onde está indo? Só uma pergunta que me veio de repente. Sim, eu consigo me guiar pela posição de Hanara e Primavera. De cima, vão enxergando picos, árvores e até alguns bosques, né, tratados talvez como florestas, se erguendo por aquelas montanhas internas. Ali parece que a erosão do tempo não surtiu tanto efeito. Apenas um caminho entre as árvores, um caminho bem marcado pelos pisões na floresta, inclusive parte do terreno mesmo não existe vegetação, o que delimita um espaço, talvez de uma carruagem. Vocês vão tendo a opção de seguir ainda. Estou confiando em você, hein? Disse que sabe para onde está indo. Espera. Preciso de um teste de natureza do guia de vocês. Explorador, cara. No caso, explorador. Falhei por 2. Eu digo, sei, mas eu olho para o céu cinza e não faço a menor ideia de onde eu estou agora. Vocês caminham. Quando você para próximos a alguns pedregulhos ainda nessa descida, né, principalmente um paredão se formando para baixo, como se fosse um penhasco, e algumas árvores ali, você vê um fim de caminho. Eu apoio a minha glaive no chão assim, passo a mão no rosto, olho para um lado, olho para o outro. Acho que erramos o caminho. O quê? Não disse que sabia para onde estava indo? Eu sabia, quer dizer, eu sei. Mas só tem nuvens no céu, eu não consigo ver muita coisa. Ai, meu Deus. Tinha uma trilha aqui, a trilha acabou. Quando eu vejo que eles estão nessa missão aí que os Antis se perdeu, eu já saio andando meio que circundando eles, gritando: monges, ajudem! Meus amigos são muito burros, eu não aguento mais. E fico gritando, andando em cima. Eu sento em uma das pedras que tem ali, começo a acariciá-la. Perdão por ter falado mal das suas pedras locais, que tentaram nos assassinar. Mas nesse momento estamos precisando de ajuda. Indique um possível caminho para o monastério. Precisamos de um auxílio, um norte para podermos nos guiar para algum lugar. Eu não aguento mais esses dois. A própria pedra mostra que há um caminho fechado, um caminho bloqueado, mas um caminho. Só saio andando até essa direção para ver se eu consigo identificar o que é que ela me mostrou. Zantir e Fu vem Trustum se levantando e indo andando na beirada dessa queda, né, dessa corte brusco da montanha.
E ele vai acompanhando aquilo até chegar do outro lado e vai se embreando um pouco na vegetação e outra parte rochosa que vai tendo ali. Eu olho pro Fu assim. Ô Trustum, onde você tá indo? Só venho. Eu vejo o Barro se afastando. Falo, estou cercado de lunáticos. Mas sozinho também não consigo. Isso falando comigo mesmo. Mas sozinho também não consigo. Aí olho pros antigos e falo, vamos atrás desse doido. E sai correndo atrás do Trustum.